Aeroporto JK tem a pior nota em pesquisa sobre transporte público para o terminal. Dupla é presa acusada de vender suplementos alimentares e até anabolizantes falsificados. Perigo, um carro é roubado no Distrito Federal a cada 40 minutos. Veja também, GDF anuncia nova destinação a postos policiais desativados. E ainda, Defesa Civil decreta estado de atenção por causa da baixa umidade. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Banco Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. A cada 40 minutos, um carro é roubado ou furtado aqui no DF, segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo. Boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade. O que a PM vai fazer para diminuir esse tipo de crime? Boa noite, Juliana. A Polícia Militar ela faz um monitoramento para saber onde há a maior incidência desse tipo de crime para poder aumentar o efetivo de forma mais eficaz. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, foram registrados mais de 5 mil casos até maio. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, estou aqui com o Coronel Antônio Carlos. O que fazer para diminuir esses números e mudar esse cenário? Boa noite a todos. A Polícia Militar ela tem realizado diariamente várias operações que têm proporcionado a prisão de vários marginais que executam e realizam esse tipo de delito. Temos recuperado dezenas de veículos diariamente. O nosso grande desafio é a legislação. Nosso grande problema é a legislação, porque esses marginais, eles infelizmente não permanecem presos como nós gostaríamos e volta e meia eles são soltos e estão realizando novamente esses crimes. Mas a Polícia Militar, ela está intensificando o policiamento, principalmente na área rural, nas áreas de desova, e estamos aí localizando os veículos. Uma dica importante para as pessoas é não deixar materiais que despertem o interesse dos marginais dentro dos veículos, estacionar os seus veículos em estacionamentos com monitoramento, com um pouco mais de segurança, verificar se o seu veículo realmente está trancado ao sair do veículo. Então, algumas dicas são importantes para que a população ajude a Polícia Militar no combate a esse tipo de crime. É isso aí, Juliana. Voltamos com você. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. 2 homens foram presos em Ceilândia Sul, acusados de falsificar e adulterar produtos medicinais e terapêuticos. Com os acusados foram apreendidos milhares de comprimidos para adulterar anabolizantes, suplementos e termogênicos, a maioria de uso proibido no Brasil. A polícia também encontrou frascos para colocar as substâncias falsificadas, adesivos, lacres e até máquinas para selar as mercadorias. Os acusados vão responder por falsificação, corrupção, adulteração de produto destinado a fins terapêuticos e podem pegar até 15 anos de prisão. A greve do metrô completou um mês nesta quinta-feira. O serviço funciona apenas nos horários de pico e prejudica pelo menos 170 mil passageiros por dia. Veja. Um mês de greve e nada de negociação. Os metroviários pedem a convocação de aprovados em concurso público e a reposição da inflação anual. O presidente do metrô diz que a pauta dos trabalhadores coincide com o interesse da empresa. Então, qual seria, afinal, a dificuldade para chegar a um acordo? Infelizmente, a lei de responsabilidade fiscal é clara. Em função do Distrito Federal, como vários estados da federação já ultrapassou o chamado limite prudencial, então o GDF e o metrô estão proibidos por lei de gastos com pessoal. O Tribunal Regional do Trabalho tentou intermediar o diálogo, mas sem sucesso. Por determinação da Justiça e para aliviar o lado do passageiro, o metrô continua funcionando nos horários de pico, das 6 às 9 da manhã e das 5 às 8h30 da noite. Todas as faixas exclusivas de ônibus, menos as do BRT, também continuam liberadas para carros comuns. Mesmo assim, quem depende do transporte coletivo tem sofrido. Acaba atrapalhando, né, quem precisa pegar precisa do metrô para conseguir realizar os trabalhos, alguma coisa assim, mas
Fazer o quê, né? É o que tá tendo aí. A gente teve que sair mais cedo de casa para estar aqui até as 9 horas, porque 9 horas não funciona mais. Eu acordo mais cedo para pegar o metrô, porque se eu chegar aqui 9 horas eu não consigo mais entrar na estação para chegar no meu trabalho. Se eu não conseguir, eu tenho que pegar o ônibus ali em cima também, que é uma dor de cabeça terrível. Aí é isso aí, é uma bagunça terrível. Eles não pensam na gente, só pensam neles, né? O sindicato informou que há 900 aprovados em concurso aguardando convocação e diz que sem as convocações, o movimento continua. O impasse ainda continua, né? Nós estamos buscando voltar à negociação depois do julgamento do TRT, mas infelizmente ainda nem governo nem empresa não convidou a categoria ainda para voltar para a mesa de negociação. O presidente do Metrô DF adianta que deve entrar com um dissídio de natureza econômica nos próximos dias. Uma audiência na Justiça que poderá acabar com a greve. O TRT vai dizer, não, podemos então criar uma exceção ao metrô para que ele pague o INPC e também autorize a contratação dos concursados, que nós vemos isso com bons olhos, mas a lei é muito clara. Ou então o TRT diz o seguinte, ó, não é possível em função da lei de responsabilidade fiscal, então você perde a motivação do movimento grevista e aí a greve tem que ser encerrada. Outra categoria que também continua em greve é a dos servidores da CAESB. Representantes da companhia e do Sindágua participaram hoje de uma audiência e não entraram em acordo. Agora o processo segue para o Ministério Público do Trabalho, que oferecerá um parecer. A paralisação completa 2 meses neste sábado. A categoria reivindica reajuste salarial de 19% e a redução da carga diária de trabalho de 8 para 6 horas. Susto no Riacho Fundo 2, atendentes do SAMU quase foram atingidos por uma roda que se soltou de um reboque. O incidente foi registrado no domingo, mas as imagens foram divulgadas somente nesta quinta-feira. Veja. Era para ser mais um dia de atendimento. 2 carros haviam se envolvido em um acidente. Um motorista ficou ferido e estava sendo atendido, mas de repente um susto. O grupo foi surpreendido por uma roda que se soltou de um reboque. Ela foi na direção da equipe e por pouco não atingiu os socorristas. A cena foi registrada por Ademir de Oliveira, que trabalha no SAMU. O acidente entre os carros e o incidente com a roda foi na saída do Riacho Fundo 2, sentido DF 001, na tarde do último domingo. A Secretaria de Aviação Civil divulgou hoje o resultado da pesquisa de satisfação dos passageiros em 15 aeroportos do país. Aqui em Brasília, o terminal JK ficou em 11º lugar na classificação e ainda teve a pior avaliação no quesito transporte público. Quem depende do transporte público para chegar ou sair do aeroporto Juscelino Kubitschek precisa estar preparado para esperar muito tempo na parada. Se eu perco um ônibus, eu espero mais ou menos 1 a 1h30 na parada. Então é bem ruim a questão de transporte para a cidade satélite. Esse foi apenas um dos quesitos em que o Terminal Internacional JK teve a pior avaliação do país, de acordo com o relatório de desempenho operacional dos aeroportos do 2º trimestre, divulgado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A facilidade para desembarque no meio-fio também recebeu a pior nota. Às vezes a gente quer vir rápido só para buscar um pessoal e ir embora rápido. Então, se tivesse um espaço destinado exclusivamente para o desembarque, para a gente poder deixar o carro, ia ser com certeza muito mais fácil, muito mais prático. O aeroporto de Brasília ficou na 11ª colocação entre os 15 melhores terminais do país, caindo 3 posições em comparação ao primeiro trimestre deste ano. Curitiba teve o melhor desempenho. A pior colocação foi a do aeroporto de Cuiabá. Mas nem tudo é reclamação. O terminal foi o melhor avaliado, por exemplo, quando o assunto é disponibilidade e qualidade das informações nos painéis de voo e no tempo de fila do check-in no balcão. Tem muitos funcionários atendendo, o atendimento é excepcional e a gente que viaja com várias companhias aéreas vê que a qualidade ela é linear, né? Então todas têm a mesma qualidade. Aqui em Brasília, viu? Tem aeroporto que não é assim não. Só que a menos de 3 semanas para o início dos Jogos Olímpicos, não é bem essa avaliação feita por quem passa por lá. Eu acho que pela referência de ser capital do país, poderia ter uma estrutura bem melhor, né? Mas o governo federal garante que vai dar conta da demanda de turistas durante o evento esportivo. A aviação civil brasileira, os aeroportos brasileiros estão
preparado para receber, né, turistas brasileiros, turistas estrangeiros. A Inframérica informou que todos os problemas apontados na pesquisa serão estudados para oferecer ao passageiro a mais qualidade. Nossa produção também entrou em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana para saber se o DF-Trans vai disponibilizar mais linhas de ônibus naquela região, mas até o fechamento desta edição ninguém retornou às nossas ligações. Se prepare, a umidade relativa do ar voltou a cair. Hoje o índice chegou a 21%. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com outras informações. Rodrigo, a Defesa Civil já decretou estado de atenção? Já decretou, sim, estado de atenção. E temos um detalhe importante. Desde 1961, não era registrado no mês de julho a temperatura de 30 graus, como fez hoje à tarde. Desde o mês passado, o brasiliense ele está acostumado com o clima de inverno, típico aqui da capital federal, que é muito frio à noite. E à tarde um tempo quente e com a umidade baixa também, um tempo muito seco. Outro problema para a população é a umidade baixa, que nem você falou há pouco. Hoje tivemos a mais baixa do ano, 21%. A Defesa Civil orienta que neste período as pessoas evitem fazer exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia, que vão das 10 horas da manhã até as 5 da tarde, e que bebam bastante água. A previsão para amanhã do tempo é de um dia parecido com hoje, 30 graus e mínima de 12, e a umidade relativa do ar variando entre 70% e 20%. Juliana, eu já estou preparado para esse tempo de seca, com a minha garrafinha de 2,5 litros de água. E você? Tomando muita água por dia? Olha, Rodrigo, eu confesso que essa garrafinha aí me humilhou, viu? Eu vou estar preparada só quando eu arrumar uma dessa. Obrigada pelas informações. Alerta, quase 16.500 pessoas já foram contaminadas pela dengue esse ano, segundo o novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde. 13 morreram por dengue hemorrágica, a forma mais grave da doença. As autoridades sanitárias registraram ainda 131 casos da febre chikungunya e 173 notificações de Zika vírus. Olimpíadas 2016. Começaram as vendas de ingressos para os jogos que vão acontecer aqui em Brasília. Ainda há entradas disponíveis para as 10 partidas de futebol no Mané Garrincha. O ponto de venda dos ingressos foi montado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A movimentação estava tranquila, afinal muita gente já comprou os bilhetes pela internet. A organização dos Jogos Rio 2016 informou que 70% de todos os ingressos já foram vendidos, mas ainda dá tempo de garantir lugares para assistir às competições. E para quem já comprou, a ansiedade é grande para o início das Olimpíadas. Comprei 3 jogos. Acho que vão ser maravilhosos. Mesmo que perdemos, posso garantir que vai ter festa. A expectativa é a melhor possível, né? Eu consegui ingresso até do primeiro jogo, né? Brasil. E vamos rumo ao ouro. Lembrando que o público também pode comprar os ingressos para qualquer jogo que vai acontecer no Rio de Janeiro e nas cidades sedes da partidas de futebol. Quem fez a compra pela internet pode retirar os bilhetes no ponto de venda que funciona de segunda a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Olha, esse mês é comemorado o Dia Mundial da Saúde Ocular. E você sabe quais os cuidados precisa ter para manter a qualidade da visão? Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estúdio o oftalmologista Bruno Prieto. Boa noite, doutor. Obrigada por participar do Band Cidade. Quero começar perguntando a partir de qual idade é recomendada uma avaliação no oftalmo que se vá ao oftalmo? Então, o brasileiro costuma buscar o auxílio oftalmológico só quando tem sintomas, mas a idade certa de se buscar é desde o nascimento, fazendo o teste de olhinho, prevenção de doenças, né? E a partir daí a consulta deve ser anualmente. Agora, existem doenças oculares relacionadas só à idade ou causadas por outras patologias, outras doenças, doutor? Sim, existe uma patologia relacionada à idade, que é a degeneração macular relacionada à idade pelo envelhecimento da retina do paciente. E existem doenças sistêmicas, como diabetes, lúpus, hipertensão,
doenças autoimunes, como artrite reumatoide, esclerose múltipla. Essas doenças podem acometer a qualidade visual do paciente. Tem como evitar, assim, por exemplo, é uma pessoa que tem diabetes, né? Ela tem como evitar chegar no estágio de perder a visão completamente? Com certeza. Deve-se ter um controle glicêmico, né, com um médico assistente, seja o endocrinologista ou o clínico, para que não haja picos glicêmicos e não leve a complicações retinianas e cristalinianas, levando a baixa visual do paciente, como hemorragias intraoculares, catarata, microaneurismas na retina, né, que são vasos que se rompem e podem levar a sangramento intraocular. Então, o paciente deve buscar o auxílio médico para evitar chegar a esse ponto. Então, esse auxílio ele é feito com um clínico em associação com um oftalmologista. Agora, essa é para as mulheres. Dormir de maquiagem faz mal para a visão? Então, é importante que seja retirada a maquiagem, porque as mulheres elas fazem o uso diário da maquiagem. Então, essa maquiagem ela pode começar a se depositar na conjuntiva, no fundo de saco conjuntival, e elas passam a impregnar a conjuntiva. Isso pode levar a um processo a longo prazo de alergia, e essa pessoa vai ter uma dificuldade em continuar o uso da maquiagem. Então, é importante usar produtos especiais, como demaquilantes, né, que são feitos especialmente para isso, para evitar complicações como essa. Agora, doutor, para finalizar, o uso excessivo do computador e o celular, que a gente usa bastante todo dia, né, pode causar alguma doença na visão? Então, isso é um mal do mundo moderno hoje. O uso de computador ou de celular, eles não vão causar nenhum dano visual, é irreversível, porque existe uma crença que você vai forçar a visão a usar de maneira demasiada. Isso não existe. O que pode acontecer é a síndrome do olho seco. Pelo uso excessivo desses aparelhos, começa a ter uma evaporação exacerbada da lágrima e o paciente passa a ter uma disfunção da película lacrimal, levando a um processo crônico que é o olho seco. Tá certo, doutor Bruno. Obrigada aí pelas informações por participar do Band Cidade. A Secretaria de Segurança Pública anunciou uma nova destinação aos postos policiais desativados. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, João. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. O que surgiu como uma promessa para garantir a segurança das comunidades do DF se tornou justamente um problema, com o abandono do projeto que garantia policiamento nos pontos específicos nas regiões do DF e também aqui no plano piloto. Os 131 postos policiais se tornaram alvo de vandalismo e também de dor de cabeça. O objetivo do executivo local é, a partir de agora, dar outra destinação a 25 postos policiais dos 28 que estão desativados. O assunto foi discutido em um encontro com alunos da rede pública de ensino e representantes de movimentos sociais. A ideia é transformar os locais sem utilidade em centros de cultura para as comunidades das regiões como Planaltina, Paranoá, Sol Nascente, Estrutural, Santa Maria e também lá no Itapuã. Alguns dos locais ainda devem abrigar serviços para a comunidade que podem ser oferecidos nos postos do Na Hora. A adaptação de cada posto terá custo médio de R$ 250 mil, um valor acima dos R$ 150 mil gastos na construção de cada base. Na Estrutural, por exemplo, um dos postos desativados se tornou um projeto de empréstimo de bikes que atende a população do local. De volta com você, Juliana. Boa noite, até amanhã. Boa noite, João. Obrigada. Veja a seguir, Rodrigo Maia é o novo sucessor de Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Não sai daí.